Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre esse dividendo anunciado pelo Banco do Brasil no valor de 33 centavos. E, basicamente, com a data com para ser no dia 12/6 e a data ex no dia 13. Então, você tem que dormir com as ações até o dia do dia 12 até o dia 13. E aí você terá direito a esse JCP anunciado. E a data de pagamento será no dia 30/6 de 2023. Então, a empresa anuncia e já paga no mês seguinte. Isso é muito interessante para fazer nossa bola de neve girar. E antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal irá comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na Bolsa e também trazer notícias do mercado financeiro. Então é muito importante que você se inscreva para não perder nenhum conteúdo. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, o primeiro ponto é que este vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou de venda, simplesmente serve aqui para a educação financeira. E aí, trazendo esses dados para ficar mais claro e já fazendo aqui o desconto do imposto de renda de 15%. Então tem que realizar esse desconto com os anúncios de JCP que as empresas realizam. Então temos aqui um JCP, um provento líquido de 28 centavos, se arredondarmos, 29 centavos então você irá receber de JCP com este anúncio do Banco do Brasil. Data com no dia 12/6, a data ex no dia 13/6 e a data de pagamento no dia 30/6. Então, muito bom o anúncio, veio até mais alto do que era esperado pelo mercado. E se a gente observar, lá atrás, no passado não tão distante, o banco já anunciou dividendos. Então foi um total aqui de quase 80 centavos de proventos anunciado pelo Banco do Brasil. E se a gente observarmos aqui, a data de pagamento será no dia 12/6, a data com no dia 1º/6 e a data ex no dia 2/6. E aí, para ficar melhor explícito aqui, organizei tudo, os dois pagamentos e já descontei também o IR do anúncio anterior. E aí a gente então tem, vendo aqui o acúmulo dos dois anúncios, um total de 97 centavos líquido. Então é esse o dividendo que você terá direito caso você seja acionista do Banco do Brasil ou tente entrar agora nas posições, montando posição do Banco do Brasil. E aí, com esse dividendo pago de 97 centavos no seu total e em relação à posição acionária que eu possuo, de 220 ações, irei receber um total aqui de R$ 213,40. Então, realmente um dividendo muito expressivo dentro da minha carteira previdenciária e já irei receber aqui até o final do dia 30 de junho de 2023, esse valor de R$ 213,40. O que eu irei fazer? Reinvestir esse valor e aí fazer sempre minha bola de neve girar. E se a gente observarmos aqui as projeções de crescimento da empresa para o ano 2023, a gente observa que a empresa prevê crescimento na sua carteira de crédito de 8 a 12%, a sua margem financeira bruta crescendo de 17 a 21% e as suas despesas aqui crescendo em torno de 7 a 11% devido ao cenário macroeconômico aqui de inflações e juros elevados. E aí, isso basicamente será possivelmente revisado para baixo, porque, segundo o Banco Central, a expectativa é de uma taxa de juros menor até final deste ano. E aí o lucro líquido da empresa ajustado é um crescimento em relação ao ano anterior e eles preveem no cenário pessimista de 33 bilhões de reais de lucro líquido a 37 bilhões de reais. E lembrando que o banco já anunciou que irá distribuir para os seus acionistas 40% de todo o seu lucro e as datas também desses anúncios. Então, se a gente observar, já foi anunciado em fevereiro, dia 24 de fevereiro, já foi anunciado no dia 15 de maio e já foi anunciado agora recentemente esse último anúncio, dia 26 de maio. Então, se a gente observar, ainda temos aí pela frente 5 anúncios para serem realizados ainda este ano. Então, são 5 proventos aí ainda para recebermos no ano de 2023. Então, de fato, já temos aí boas dicas, onde o banco prevê entre 33 a 37 bilhões de reais de lucro líquido, sendo 40% desse lucro distribuído para os seus sócios, e ainda assim temos aqui a data de anúncio, data com e a data de pagamento, o que dá previsibilidade nos nossos investimentos e sabemos exatamente quanto iremos receber. E aí, nessas projeções de 33 a 37 bi, levei em consideração então dois cenários. Então, nesse cenário pessimista, com as cotações atuais, o lucro por ação será de R$ 11,51 e isso nos dá um PL, preço sobre seus lucros, de 3,85 vezes. Na prática, isso representa que em menos de 4 anos você consegue obter todo o seu capital investido na empresa através de apreciação do papel mais dividendos. Então, realmente é um PL muito baixo em frente aqui ao lucro da empresa. E se a empresa lucrar 37 bi, nessas cotações de R$ 44,40,
o lucro por ação será de R$ 12,91 e nessas cotações estamos falando aqui de um preço sobre seus lucros de 3,43 vezes. Então, de fato, o banco está muito barato. E aí, o que a gente já sabe é que 40% desses lucros serão distribuídos para os seus acionistas. E no cenário pessimista, então, será já um dividendo aqui total de R$ 4,15. Já tirei os 15% do IR, então isso aqui é líquido, e aí estamos falando de um dividendo yield de 9,3% para as cotações deste momento, enquanto eu gravo esse vídeo, de R$ 44,40. E se você pegar aqui em relação ao meu custo de aquisição do Banco do Brasil, que é abaixo dos R$ 35, estamos falando de um dividendo yield uncorte de 11,93%, então será meu yield uncorte aqui em relação ao preço de aquisição das ações do Banco do Brasil. E o dividendo yield, para quem está adquirindo as cotações de R$ 44,40, será de 9,3%. Se o banco, num cenário positivo, onde ele lucra 37 bi, estamos falando então de um dividendo líquido de R$ 4,65, o que dá um dividendo yield aqui em relação às cotações atuais de 10,47%. E em relação ao meu custo de aquisição, um dividendo yield aqui, um dividendo yield uncorte de 13,37%. Então é isso que a gente busca, é pagar barato pelas as ações, e no longo prazo a gente tende a ter um dividendo yield uncorte superior ao dividendo yield atual da empresa. O outro ponto que a gente vai observar é o dividendo total recebido. Então, se a gente pegar no cenário pessimista de 33 bi, estamos falando então de um dividendo distribuído de R$ 4,15. Eu possuo 220 ações, isso representa então R$ 913 que eu irei receber no ano de 2023 do total de dividendos distribuídos. E num cenário otimista de 37 bi, o banco lucrando, irei receber um total de R$ 4,65 do Banco do Brasil. Em relação à minha posição acionária de 220 ações, irei receber um total de R$ 1.000,23 no total no ano 2023. Lembrando que ainda irei aumentar minha posição, então essa posição acionária aqui, ela tende até o final do ano a aumentar para 250, 300 ações e, consequentemente, então, esse valor a receber total, ele irá mudar para cima. Por quê? Porque minha posição acionária, ela irá aumentar. Então, os dividendos pagos não é referente ao quanto você tem investido, mas sim a quantidade de ações que você possui. Então, é muito importante que você sempre adquira um papel a um bom preço. E se a gente observar, então, alguns indicadores, é que neste momento o Banco do Brasil, ele é o mais rentável, o mais barato e o que distribui mais dividendos entre os seus pares. Então, se a gente pegar aqui os 4 maiores bancões do Brasil, a gente vê que em relação ao preço sobre seus lucros, o Banco do Brasil é o mais barato. E em relação ao preço sobre seu valor patrimonial, também é o mais interessante, é o mais barato, sendo negociado a 0,78 vezes o seu valor patrimonial. E, se a gente observar, o segundo mais barato aqui é o Bradescão, sendo negociado a 0,89 vezes o seu valor patrimonial. Outro ponto que a gente vai observar, o dividendo yield também é o muito mais expressivo, o maior pago em relação aos seus pares. E a margem líquida também é melhor, superando ao do Itaú e também ao do Santander. A rentabilidade do banco também é melhor, chegando a quase 20%, bem melhor em relação, por exemplo, ao do Itaú. E estamos falando de um banco estatal, dando de lavada aqui indicadores de rentabilidade bem melhor do que bancos privados. E retorno sobre capital investido também superior ao do Banco Itaú, Banco Bradesco e também do Banco Santander. E aí a gente vê que a receita nos últimos 5 anos em crescimento, ela perde do Banco Itaú, porém praticamente em linha com apresentado aqui os crescimentos da receita do Banco do Brasil. E aí o crescimento nos lucros nos últimos 5 anos também, a empresa do Banco do Brasil supera os seus pares. Então, de fato, o Banco do Brasil é uma empresa que é bem mais rentável, apresenta mais resultados, cresce mais do que seus pares e ainda está barata em indicadores de valuation. Então, de fato, a empresa está muito interessante. E se a gente for observar isso em alguns indicadores, a gente vai ver que o valor de mercado hoje da empresa é de 127 bilhões de reais e o valor patrimonial da empresa é de 163 bilhões de reais. Isso significa que você vai estar pagando, no valor de mercado, um preço abaixo do seu valor patrimonial, desconsiderando toda a sua base de clientes, todo a sua marca, tudo, e considerando apenas o seu patrimônio, você já vai ter um apreciamento aqui, uma vantagem, comprando neste momento aos preços de R$ 44,40. E aí outro ponto que a gente vai observar é que
a receita da empresa ela cresce e a gente vê crescendo fortemente desde 2020 e, consequentemente, a gente vê que a empresa mantém a eficiência e ela cresce seus lucros ano após ano, chegando aqui aos patamares acima de 30 bilhões de reais. Outro ponto que a gente vai observar é que cotações seguem resultado no médio a longo prazo e o banco estava aqui precificando abaixo aqui dos 30 reais, e a gente lembra esse cenário, e também não tão distante, a gente viu o banco sendo negociado a 35, 34 reais, e o banco apresentando lucros acima de 30 bi. E aí o que aconteceu? O Banco do Brasil disparou em cotações, chegando aqui aos patamares de 44 reais, e ainda assim a gente vê uma margem muito discrepante dos lucros versus cotações que tendem a se ficarem próximos ali no médio a longo prazo. Então a gente vê neste momento que o banco ainda existe uma margem, ou seja, ele deve provavelmente ainda estar barato se compararmos aqui cotações versus o lucro. E outro ponto que a gente vai observar é que existem muitas empresas que você procura rolo e aí em vez de você investir no óbvio. E o que a gente observa, o valor patrimonial da empresa cresce ano após ano. E aí você fica com medo desse fator político atrelado à empresa, e aí o que a gente percebe é que no longo prazo a empresa ela apresentou bons resultados e esses bons resultados mostraram entrega de valor para o seu acionista. E se a gente pegar então esse valor patrimonial, ele cresce ano após ano e o lucro líquido também da empresa, se a gente observar, ele oscila, porém se a gente traçar aqui uma linha, ele cresce também ano após ano. E aí outro ponto que a gente vai observar é justamente a sua margem de segurança, que neste momento a esses preços está exatamente de 30%, que é a regra que eu estabeleço para a minha regra de investimento, que eu devo investir em empresas que apresentem no mínimo uma margem de segurança de 30%. Então, valor intrínseco aqui, final da empresa, de R$ 57,68 em relação às cotações atuais, margem de segurança de 30%, e significa que se você estiver ali comprando um carro, uma casa de R$100 mil, você vai receber ali 30% de desconto. Então, se você irá ficar feliz, imagine eu comprando essas ações com 30% também de desconto aqui, porque é isso que está acontecendo na prática. Isso é o valor intrínseco segundo a forma de Benjamin Graham ajustada. Aí, se a gente pegar o preço teto da ação, que é referente à quantidade de dividendos que eu estou disposto a receber no mínimo, que é de 7,5%, aí, pegando aqui a média dos últimos 3 anos, e nessa média dos últimos 3 anos, já estou colocando o dividendo projetivo de R$ 4,40, sendo bem conservador, dentro dessa escala dos últimos 3 anos, então aqui tem 2023, 2022 e 2021. Estamos falando então de um preço teto de R$ 48,13, cotações atuais de R$ 44,40, margem de segurança positiva. Então, a margem de segurança está positiva tanto para o preço teto quanto para o valor intrínseco. Isso me mostra que neste momento o Banco do Brasil está interessante sim de comprar, mesmo aos R$ 44,40. É claro que se você tem ali um preço de aquisição muito interessante de 32, 33 reais, você se dá o luxo de poder ter uma espera e esperar esses preços baixarem para abaixo de 40 reais, por exemplo, e aí poder ficar montando posição. Mas lembre-se de nunca ficar vibrado em seu preço médio. Estabeleça um preço teto e siga ele. Nesse caso aqui, existe margem de segurança tanto para o preço teto quanto para o valor intrínseco da ação. Então, eu não posso ir contra a minha regra. Se apresenta mais segurança positiva para os dois, o que é que eu devo fazer? Se eu tiver aqui um capital para investir, é investir na empresa sem olhar o meu preço de aquisição, ou seja, o meu preço médio. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.